Graças a Deus, meus irmãos, nós vamos hoje terminar a nossa série Cartas de um Prisioneiro. Hoje acaba, depois de tanto tempo, depois de tantas mensagens, tantas páginas escritas, hoje a gente finaliza essa série que para mim foi muito importante. Para mim me mostrou o quanto Cristo é suficiente na minha vida. Que eu não preciso de absolutamente mais nada. Cristo é suficiente. Foi essa a tônica dessa série, Cartas de um Prisioneiro, onde Paulo fala para os Filipenses, fala para Efésios, fala para Colossenses e agora fala para Filemão. E eu estava conversando com a Ana esses dias e dizendo para ela o quanto para mim foi impactante poder aprender todas essas coisas com essas cartas que Paulo escreveu da prisão para esses irmãos nossos, portanto para mim, ele escreveu para mim, dizendo para mim que não importa o que se ensine lá fora, não importa as filosofias deste mundo, não importa a sabedoria desse mundo, mas eu fico com aquilo que ele fala, não nessas cartas, mas em 1 Coríntios capítulo 2, quando ele diz que para mim o que importa é Cristo e Ele crucificado. É o que Ele fez por mim e por você. Ele deu a vida dele por mim e para você, para que eu e você tivéssemos vida. E não qualquer vida, uma vida abundante, assim como Ele promete. E foi importante para mim entender o quanto Cristo, ele está presente na nossa vida, e por estar presente na nossa vida, nós não precisamos de mais nada. Ele basta. Ele é tudo. E isso para mim foi o mais significante. Que não importa o quanto eu tenha estudado teologia, mas eu fico com aquilo que eu preciso saber. Cristo morreu por mim naquela cruz e me salvou dos meus pecados por toda a eternidade. Isso é suficiente. E isso já é maravilhoso. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia em Filemão. Filemão, já estudamos o versículo 1 até o 7. Filemão está lá depois de Tito. A gente viu na semana passada que Paulo escreveu a Filemão, escreveu para a casa de Filemão e escreveu para a igreja, para tratar de um assunto que a gente sabe que é intercessão, né? Que eles receberam, para que eles recebam Onésimo, que era um escravo fugitivo, mas que eles recebam agora esse homem como um irmão em Cristo. Paulo, ele no início reconhece Filemão como um homem que é notoriamente um homem que tem fé em Cristo, lembram disso? E que ele tem amor pelos seus irmãos em Cristo. Então Paulo, ele fala a respeito de Filemão, tudo isso lá nos versículos 1 a 7. E é com base nisso que Paulo fala ali para Filemão e de Filemão, que ele vai, a partir agora do verso 8, fazer um pedido especial. Um pedido que é em nome do amor. Então hoje a gente vai ver algumas marcas importantes que devem ser manifestas na vida de um discípulo de Jesus, um discípulo verdadeiramente de Jesus. Porque a verdadeira fé cristã, ela não se manifesta apenas com palavras ou declarações teologicamente corretas, mas ela se revela também de maneira concreta nas atitudes, no comportamento, nos valores daqueles que seguem Jesus. O discípulo verdadeiro de Jesus, ele reflete a essência do caráter de Cristo. Não apenas nos momentos de devoção, não só quando ele está aqui na igreja, ou quando ele está fazendo uma leitura bíblica, ou quando ele está fazendo uma oração, mas ela também se reflete na forma como ele trata as pessoas, especialmente em situações que são desafiadoras na vida. Então, na carta de Paulo a Filemão, que a gente está estudando e terminamos hoje, especialmente agora nos versos 8 a 25, nós vamos encontrar aqui um poderoso exemplo de algumas marcas que são manifestadas aqui, que são expostas aqui, de um verdadeiro seguidor de Jesus. Amor,
perdão, reconciliação e generosidade. Portanto, então, agora eu queria que você lesse comigo os versos 8 e 9 de Filemão, então, por favor. Ele começa dizendo assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. O primeiro ponto aqui que a gente vê é que o verdadeiro discípulo de Jesus é movido pelo amor e não por imposição. Paulo está escrevendo a Filemão aqui sobre Onésimo, a gente já sabe. Um escravo fugitivo, mas que depois de fugir, ele acaba encontrando a Cristo pela pregação de Paulo e se transforma num irmão na fé. O apóstolo aqui ele poderia exigir que Filemão aceitasse Onésimo de volta, mas ele escolhe um caminho mais profundo, o caminho do amor, da persuasão gentil. E isso demonstra que a fé autêntica não é por força, mas ela é convidativa. O amor é a base da comunhão cristã. É uma entrega voluntária que transcende as barreiras sociais e barreiras culturais. Ele começa dizendo esse pois bem aqui, né, na versão NAA. Paulo começa com esse pois bem, tendo em vista aquilo que ele já falou nos primeiros versos, destacando que Filemão se tornou conhecido aqui por sua fé em Cristo e pelo seu amor aos irmãos. Já que você, Filemão, é esse homem que tem fé em Jesus Cristo e ama os irmãos, e aí fez toda aquela explanação sobre Filemão, pois bem, agora eu preciso te pedir uma coisa. E aí ele diz assim: ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar você o que convém ser feito. Paulo sabe que ele pode falar com franqueza, com sinceridade, com o Filemão, pela posição que Paulo ocupa. Paulo é pastor dele. Então essa posição de autoridade daria a Paulo a prerrogativa de dizer o que Filemão deveria ou não fazer. Mas ele não faz. Ele prefere outro caminho. Ele diz assim: prefiro, no entanto, pedir em nome do amor. Paulo baseia esse pedido não na sua autoridade, mas no compromisso cristão de amar o seu irmão, que nos versos anteriores era bem reconhecido como característica de Filemão. Paulo está certo que o discípulo Filemão, ele tenha no seu modo de agir essa marca principal de um discípulo de Jesus, que é o amor. Paulo está dizendo assim: olha, eu podia mandar, mas eu sei que você é um discípulo de Jesus, e por ser discípulo de Jesus, eu peço em nome do amor. Assim como João, diz lá em 1 João 4,7, ele diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Paulo está certo disso aqui em relação a Filemão. Se Filemão, de fato e de verdade, é um discípulo de Cristo, então o amor está nele. Então não preciso mandar, eu não preciso trazer uma ordem, basta pedir em nome desse amor. Paulo também podia dar uma carteirada aqui, né? Dizer: olha, Filemão, você sabe com quem você está falando? Eu sou Paulo, o apóstolo. Estou aqui prisão aqui, não porque eu fiz alguma coisa errada, mas porque eu prego o evangelho, isso está incomodando o povo. Então, você deveria ouvir o que eu estou falando, hein? Ele poderia fazer isso. Ele poderia dizer que ele é o Paulo, chamado pelo próprio Cristo, e que tem essa autoridade de pedir ou mandar o que ele quiser. No entanto, Paulo ele se refere a essa condição. Ele diz assim: eu estou aqui,
o velho. Provavelmente Paulo tinha um pouco mais de 60 anos aqui. Para essa época era bem velho, viu, né? Ele tinha mais ou menos 30 quando ele estava ali diante de Estevão sendo apedrejado. 30 anos se passaram e Paulo está aqui, encarcerado, intercedendo por Filemon, por Onésimo. O velho. Ele diz também, além de velho, prisioneiro de Cristo Jesus. Como ele diz lá na saudação, lá no início da carta, que indica que ele pertence a Jesus Cristo. Jesus é o dono dele. Eu sou prisioneiro de Cristo porque Ele é meu dono. Embora ele esteja ali preso em cadeias, não é dessa prisão que ele está falando. É de Jesus, porque Jesus tem propriedade sobre mim. Eu sou dele. Paulo ele está apelando aqui para a sensibilidade de Filemon como um pai que poderia impor regras para o seu filho, mas ele escolhe agir com ternura, com amor, para que o caráter seja formado nesse seu filho da fé. Então eu queria te fazer umas perguntas. Você tem agido no amor? Ou você apenas tem cumprido regras estabelecidas pela palavra ou pela liderança? Quais são as suas ações em relação a Deus e as coisas de Deus? Você age por amor ou porque alguém manda? Ou até às vezes o seu próprio coração manda? Em casa, no trabalho, na igreja, suas ações, elas são motivadas por amor ou por conveniência? Eu vou agir assim para que as coisas possam acontecer de uma melhor forma. Ou o amor move as suas ações, ou o amor move ou dita as suas palavras, ou o amor te conduz. O segundo ponto é que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele perdoa porque ele foi perdoado. Leia comigo, por favor, os versos 10 a 14. Diz assim: faça um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta a você, ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Perdão, por sua vez, é uma resposta ao chamado de Deus para imitar a graça que nós recebemos. Filemon é desafiado a olhar para Onésimo aqui, não como um transgressor, mas como um irmão restaurado. Ele começa dizendo assim: faça um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Paulo, ele passa a interceder por Onésimo só agora na carta. Não tinha citado Onésimo até aqui, até o verso 10. Depois dele enfatizar o seu vínculo com Filemon, lá no início, agora ele fala do seu vínculo com esse que um dia era um escravo fugitivo. Mas agora ele se tornou discípulo de Jesus. Paulo sabe que um senhor teria direito até de matar um escravo fugitivo. Ele sabe disso. Por isso, ele sabe também que Onésimo temia pela sua vida. Onésimo, ele é citado por Paulo na carta que ele escreveu aos Colossenses, lá no capítulo 4, verso 9. Aliás, ele não é só citado, mas ele também é quem, junto com Tíquico, leva a carta de Colossenses para a igreja. Filemon era da igreja de Colossenses.
Mesmo preso, Paulo ele conduziu Onésimo a Cristo. Olha que coisa interessante. Paulo gera esse novo discípulo de Cristo. Paulo tinha seus filhos na fé como que tendo gerado esses filhos na fé. Como ele relata lá em Gálatas capítulo 4, verso 19, quando ele diz assim: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo estava preso, e mesmo preso, ele gera, e ele, como ele diz aqui em Gálatas, com dores de parto, para que Cristo seja gerado no coração de Onésimo. Paulo está preso, está sofrendo, mas ele ainda consegue ser capaz de evangelizar e discipular alguém. Paulo está encarcerado, mas essas grades dessa prisão não o impede de levar alguém a Cristo. Está preso, está impossibilitado da liberdade, mas isso não o priva de ensinar a respeito de Jesus a alguém. Paulo está preso, mas ele consegue gerar com dores de partos um filho na fé, até que Cristo seja gerado nele. Onésimo teve a graça de ser evangelizado e discipulado por Paulo. E você? O que é que te impede de discipular alguém? Ninguém está preso aqui. Graças a Deus. O que te impede de levar alguém a Cristo? De gerar um filho na fé? Paulo diz assim: antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Aqui nós temos o caráter transformador do Evangelho. Aquele que era inútil por fugir do seu dono, por fazer alguma coisa errada ali, passa a ser útil e um irmão para Paulo e Filemão. Que maravilhosa graça o Evangelho produz em mim e você, da transformação. Onésimo era inútil, escravo. Agora ele é útil e irmão em Cristo. Agora Onésimo, ele vive à altura do que o seu nome significa. Onésimo significa proveitoso, significa útil. Ele diz assim: estou mandando de volta a você, ele, quero dizer, o meu próprio coração. A palavra usada por Paulo aqui, traduzida por coração, é literalmente entranhas. É como se ele dissesse: eu estou mandando para você as minhas entranhas, Filemão. Para nós faz sentido o coração, porque a gente quando diz assim, né? Eu estou apaixonado, meu coração, né? Tá... Como é que é o negócio? Essa história do... A gente fala do coração como de onde brotam os nossos sentimentos, né? Mas eles falavam entranhas. É das tripas. É o amor visceral. Eu estou te mandando as minhas vísceras, Filemão. Pesadão, é mais pesado o negócio, né? Mas a gente chegar na amada e dizer: minhas tripas estão derretendo por você. Melhor coração, né? É melhor coração. Eles não sabiam de nada. A gente deu uma melhorada na coisa. O que Paulo está dizendo aqui é que ele tem uma afeição e uma intimidade profunda, um amor profundo por esse irmão. Ele está dizendo: eu não estou mandando qualquer um para você não, Filemão. Eu estou mandando alguém que eu amo. Alguém que eu tenho um sentimento profundo por ele. Então vê lá o que você vai fazer. Porque esse cara que eu estou te mandando aí é alguém por quem eu tenho um carinho muito especial. Paulo não está conduzindo isso aqui apenas como intermediador, mas como alguém que tem uma profunda afeição por Onésimo. Olhando essa atitude de Paulo aqui, é fácil compreender por que a gente tem Jesus como nosso intermediador com Deus.
E o Espírito Santo que diz que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com as entranhas, se ele tivesse, com o coração. 1 Timóteo 2,5 vai dizer que porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Jesus, ele é o nosso mediador. Jesus é por quem diz para Deus: Deus, eu paguei por ele. Eu deixei que o meu sangue vertesse naquela cruz por ele, por ela. Portanto, o meu coração está com ele, está com ela. Você entende a profundidade disso aqui? De como essa ação de Paulo reflete o caráter de Cristo na vida desses discípulos aqui, na vida de Paulo, na vida de Filemão, que vai recebê-lo, na vida de Onésimo, sendo nós aqui, que antes éramos inúteis, agora somos úteis e filhos. Aí Paulo continua, ele diz assim: eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação. Barclay, ele diz aqui que o cristianismo não existe para ajudar os crentes a escaparem do seu pecado. Vou repetir aqui. O cristianismo não existe para ajudar os crentes a escaparem do seu pecado. Ele existe para capacitar os seus seguidores a enfrentarem o passado e a elevar-se acima dele. Onésimo tinha escapado, não se devia permitir aqui que evitasse as consequências dos seus equívocos, diz o Barclay. Ele devia voltar. Ele devia enfrentar as consequências do que tinha feito. E logo devia aceitá-las para elevar-se acima delas. O cristianismo não é nunca uma escapatória, é sempre uma conquista. Mas Onésimo retorna com uma diferença. Foi embora como escravo pagão, mas volta como irmão em Cristo. Paulo não quer obrigar Filemão aqui, e sim convencê-lo, para que esse amor e perdão sejam autênticos e não por coação. O perdão, meus irmãos, é essencial para restaurar quem errou. Onésimo, esse escravo fugitivo, agora chamado de filho e de útil, precisa de perdão. O perdão liberta mais o ofendido do que o ofensor, sabia disso? O perdão é para libertar mais o ofendido. Vida cristã sem perdão não é vida cristã. Portanto, eu queria te perguntar, mais uma pergunta. A quem você precisa receber com perdão hoje? Talvez tenha alguém que está afastado de você por causa de algum mal. Quem você precisa receber com perdão? Que seja hoje. O terceiro ponto diz que o verdadeiro discípulo de Jesus promove a reconciliação. Leia comigo agora os versos 15 a 18. Ele diz assim: talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Paulo ele enfatiza aqui a reconciliação, mostrando que o Evangelho não permite ou não dá lugar para divisões que sejam irreconciliáveis. No Evangelho não existe irreconciliável. A graça, ela nos ensina a não apenas perdoar,
mas restaurar relacionamentos quebrados. Não existe na vida cristã, no Evangelho, o tipo de perdão que você diga assim: ah, eu perdoo, mas nunca mais olhe na minha cara. Não tem isso. A reconciliação sempre tem que vir depois do perdão. Ele começa dizendo assim, no verso 15: talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Paulo vê a mão de Deus até num acontecimento como a fuga de um escravo, de redimir, para reconciliar. Paulo entende aqui Deus agindo de forma soberana por trás desses acontecimentos. A gente pode lembrar de como os irmãos de José traíram ele e jogaram ele fora. E isso resultou nessa longa jornada de José até o Egito. Lembra da história? Vocês conhecem bem. No fim, quando os irmãos vêm, já todos ali perante ele, e José se revela, José diz assim lá em Gênesis 45:8: não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. Não foi a ação dos irmãos que fez com que ele chegasse até onde ele estava, mas sim Deus. Talvez não foi simplesmente uma fuga para que Onésimo se libertasse através dessa fuga, mas Deus conduzindo para que isso chegasse até mim e você, essa história chegasse até aqui hoje, para que nós entendêssemos a respeito do perdão e da reconciliação. Ele diz assim: receba ele não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmãos no Senhor. Paulo espera aqui pela libertação de Onésimo, claro, com certeza. Mas ele deixa para Filemon a decisão de libertar e considerar Onésimo como irmão ou não. Lembra que no início ele está dizendo: olha, não vou ordenar você. É um pedido. Mas quando ele diz que espera que receba como irmão caríssimo, quer dizer que ele espera um relacionamento totalmente transformado desses dois. Ele quer que Filemon o trate não mais como um objeto, que era assim como os escravos eram tratados, mas como um ser humano. E mais do que isso, como um irmão em Cristo. Às vezes a gente tem tanta dificuldade de perdoar e de nos reconciliar com alguém que cometeu um erro, ou que pecou contra nós, ou até contra o próprio Deus, e nem nos damos conta que Deus já o perdoou. Às vezes a gente rejeita as pessoas porque elas cometeram falhas, erros. Mas Deus já a perdoou, tendo Cristo morrido para perdão dos seus pecados. E Paulo continua: portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. Esse companheiro aqui que Paulo fala vem da mesma raiz de comunhão que a gente falou no domingo passado, da koinonia. É a mesma palavra. Que tem aquelas qualidades que Paulo disse sobre Filemon no início. De ser aquele que participa junto, aquele que caminha junto. Agora elas precisam ser manifestadas aqui no seu novo relacionamento com Onésimo. Pronto, Filemon, agora você é meu companheiro, você vai ser companheiro de Onésimo também. Assim como Deus recebe o seu povo. Romanos 15:7 nos diz: portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. O mandamento é esse aqui. Eu e você somos encorajados a acolher uns aos outros, não porque o pastor falou, não porque a mensagem do final da série teve essa tônica, mas porque Cristo acolheu você e a mim.
Então a gente não pode pensar em construir barreiras ou muros nos nossos relacionamentos. Barreiras ou muros nos nossos relacionamentos indicam a nossa deficiência de sermos crentes ou discípulos de verdade. Porque a nossa função é construir pontes. Como Paulo nos diz lá em 2 Coríntios 5, 18 a 19, quando ele diz assim: Deus nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus já fez isso em Cristo. Ele reconciliou consigo o mundo que era caído, pecaminoso. E deu para mim e para você esse ministério da reconciliação. Ele diz: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Eu e você temos a palavra da reconciliação. Além do mais, João Calvino também disse assim: seria um sinal de tremenda soberba se alguém se envergonhasse de considerar irmão aquele a quem Deus considera filho. O Evangelho, meus irmãos, quebra barreiras, ele restaura relacionamentos. Portanto, eu preciso te perguntar também: que relacionamentos você precisa restaurar hoje? Como discípulos de Jesus, você tem construído pontes ou muros? O quarto e último ponto diz que o verdadeiro discípulo de Jesus serve com generosidade. Você aguenta aí, meu irmão? Te prometo que antes do meio-dia você vai embora. Tá? Aguenta aí. A gente está terminando uma série longa, comprida. Leia comigo agora, então, os versos 18 a 25. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto: eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Paulo não era fácil, né? Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você sabendo que fará mais do que eu estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também em pousada, pois espero que por meio das orações de vocês eu lhes seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Por fim, a generosidade é evidente aqui na oferta de Paulo de assumir qualquer dívida que Onésimo tenha contraído aí com Filemão, que é um ato que reflete o coração de Cristo ao se entregar por nós. Ele diz assim: se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, põe tudo na minha conta. O mal que Onésimo causou provavelmente foi um crime antes de fugir. Ele deve ter feito alguma coisa a mais além de fugir. Um roubo ou gerou algum prejuízo que Filemão teve com a própria ausência dele. Tendo havido então um prejuízo aqui, era necessário a restituição. Filemão tinha que ser restituído por esse prejuízo. Por isso, Paulo se oferece para pagar a dívida de Onésimo. Paulo está disposto aqui a assumir uma dívida que não é sua, para que haja reconciliação de Filemão e de Onésimo. Como ministro da reconciliação, Paulo está retratando aqui com a sua ação a obra redentora de Cristo como nosso substituto. A dívida era nossa, mas quem pagou foi Cristo. O Filho de Deus, ele tomou voluntariamente os nossos pecados para si. E com isso ele cancelou a nossa dívida.
nós somos Onésimo, que tivemos a nossa dívida paga. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto: eu pagarei. E aí ele lança essa, né? É claro que eu não preciso dizer que você me deve a própria vida. Embora seja possível aqui que Paulo esteja ditando essa carta para Timóteo, alguns estudiosos dizem que Timóteo é quem escreve, na verdade, Paulo só dita. É provável que ele assuma a pena nessa hora e realmente, como quem assina uma promissória, diga: eu estou escrevendo de próprio punho isso daqui, ô Filemão, eu vou assumir essa dívida, bota na minha conta. Como pai espiritual de Filemão, Paulo ele usa dessa ironia aqui para lembrar que Filemão recebeu a sua nova vida em Cristo por intermédio da pregação dele. Filemão ele ele tem um ganho eterno com isso. O ganho que Filemão tem de ser apresentado a Cristo e ter se rendido e então reconhecido que Cristo então é o seu Senhor e Salvador, deu a ele um ganho inestimável, que não pode ser comparado com a dívida de Onésimo. O que Paulo está dizendo é isso: meu amigo, o que você ganhou é muito maior do que qualquer prejuízo que você tenha tido. O Shed, ele diz que Filemão está seguro no amor que Paulo tem por ele e sente o espírito no qual ele está escrevendo isso aqui. Talvez esse lembrete amistoso que Paulo está escrevendo faça um sorriso brilhar no rosto de Filemão. Ao ler isso, ele diz: eita, Paulo, né? Ele diz assim: sim, irmão, que eu receba de você no Senhor esse benefício, reanime o meu coração em Cristo. O apóstolo ele chama Filemão de irmão aqui, porque mesmo sendo seu pai na fé, eles estão em pé de igualdade. Paulo não se sente superior a ele. Todos nós somos beneficiados pela graça de Deus, que um dia nos uniu com laços dessa comunhão no Espírito, que são marcas de uma relação que é marcada pela generosidade que nós devemos ter uns pelos outros. Já que a gente se alimentou dessa fonte abundante que vem de Deus, a gente não pode se furtar a enriquecer a vida uns dos outros com essa mesma generosidade. Se eu e você somos beneficiados com a graça de Deus, eu e você somos chamados a repartir, a compartilhar dessa mesma graça. Assim como Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 1, verso 12, ele também pede a Filemão aqui que reanime o seu coração em Cristo. Como é que ele pode reanimar o coração de Paulo em Cristo? Com a simples conduta cristã. Ou seja, seja crente, Filemão, como foi ensinado para você. Haja como tal. E aí ele termina dizendo: certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você sabendo que fará mais do que eu estou pedindo. Paulo, ele está consciente aqui de que Filemão está recebendo bem essas palavras. E ele sabe que ele pode contar com a generosidade de Filemão. Paulo ele não deu instruções específicas a Filemão, do tipo assim: olha, liberte Onésimo. De propósito. Porque assim ele deixava Filemão livre para decidir a melhor forma de agir. Claro que sempre esperando que Filemão agisse conforme os princípios apresentados por ele até aqui. Em relação a essa obediência que Paulo fala aqui, Paulo quer dizer que Filemão deve obedecer à vontade de Deus e também os seus pedidos como amigo. E quando ele diz que sabe que ele fará mais do que ele está pedindo, provavelmente ele está imaginando que Filemão vai aceitar Onésimo de volta e vai libertá-lo da escravidão. Essa é a expectativa. Quando ele dizia ao mesmo tempo, prepara-me uma pousada, Paulo ele tinha esperança de que ele vai ser liberto em breve.
e tinha planos de visitar essa igreja. A gente não sabe se ele conseguiu visitar essa igreja, mas ele diz aqui da sua expectativa e do seu desejo de ficar na casa de Filemão. E aí Paulo termina citando algumas pessoas, porque a generosidade da vida cristã, ela promove muitas amizades, e pessoas com quem a gente pode contar começam a caminhar ao nosso lado, verdadeiros colaboradores que nos cercam. O primeiro deles é Epáfras, que era uma espécie de mensageiro que levava e trazia informações das igrejas para Paulo, que estava preso. Principalmente sobre a igreja de Colossos. Marcos aqui, ou João Marcos, que é o autor do Evangelho de Marcos, que é aquele que acompanhou Paulo na primeira viagem e depois foi pivô da separação de Paulo com Barnabé, porque Paulo não queria que ele fosse, porque na primeira viagem ele foi fujão, ele amarelou. Paulo falou assim, não quero esse menino que tem medo das buchas que a gente vai enfrentar na viagem, não. Mas em algum momento houve reconciliação entre eles. E generosamente agora Paulo o tem como colaborador. Aristarco era de Tessalônica, que foi companheiro de prisão de Paulo. E Lucas, o médico, que escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, também foi um fiel companheiro e atento a tudo que acontecia, tanto que tomava nota e a gente tem nas nossas mãos hoje. E essa figura aqui, seu Demas. Demas é aqui mencionado como colaborador de Paulo, mas que mais tarde vai amar mais o mundo do que o Evangelho. Como Paulo fala dele lá em 2 Timóteo capítulo 4, nos últimos escritos de Paulo. Demas amou o mundo mais do que o Evangelho e me abandonou. Com isso a gente sabe que, mesmo sendo generoso, mesmo a gente sendo cercado de amigos que colaboram com a gente, ainda assim, alguém ainda pode te abandonar por amar mais o mundo do que o Evangelho. Essa atitude sacrificial de Paulo aqui, ao se oferecer para pagar a dívida, certamente demonstra o Evangelho onde Jesus pagou a nossa dívida. Portanto, eu quero te fazer mais uma pergunta. Você estaria disposto a servir até quando isso lhe custar algo? Discipulado verdadeiro é serviço que reflete Cristo. Seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, em qualquer lugar. E isso pode custar algo. Para concluir, irmãos, assim, nesses versos que a gente acabou de ler aqui, nós encontramos esse retrato do que significa ser um discípulo de verdade. Aquele que ama sem reservas, aquele que perdoa sem hesitação, aquele que busca paz e aquele que age com generosidade. Com isso, eu e você refletimos a própria natureza do nosso Senhor. Que a gente possa, à luz dessa carta, avaliar as nossas próprias vidas e permitir que essas marcas se tornem evidentes no nosso caráter cristão. Assim a gente termina essa série, Cartas de um Prisioneiro, com o último verso da carta a Filemão, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Pai, muito obrigado, Deus, por essa jornada que nós tivemos ao longo desses meses, estudando essas cartas. Pai, nós te pedimos, Deus, pela graça que há em Ti, pelo poder que há no nome de Jesus, que essas verdades encontrem lugar no nosso coração. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Filho Salvador e a comunhão
do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.